nova temporada do Veneza está começando com novas atrações. Venha se divertir. Verão é uma beleza no Veneza. Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos para dar início à nossa aula decorrente do dia de hoje. Aproveitando e querendo desejar a vocês aí um bom estudos para a prova que vai ser realizada posteriormente, que já foi entregue ao coordenador de vocês, para que ele possa estar disponibilizando no sistema para que vocês possam aí estar realizando a prova no dia em questão que for entregue para vocês. E aproveitando a oportunidade, dizendo que a gente vai ter um chat online aí na nosso final de semana, que está aí se aproximando, para que nós viemos a fazer uma revisão assim geral das aulas que vocês já assistiram de construção civil, para que vocês venham a tirar algumas dúvidas se houver, a fazer perguntas, a dar sugestões, tudo são aceitos, porque assim é como fosse uma sala de aula, vocês aqui comigo presencial. Vocês aí podem me passar suas sugestões quando tivermos a oportunidade de se encontrar no chat online, como também eu espero que vocês também tenham dúvidas, porque assim, nos chats, nas nossas revisões pelo WhatsApp, que a gente estamos realizando e realizou anteriormente, não houve dúvidas assim de todo mundo. Também preciso que todo mundo também entre no WhatsApp quando tiver essa revisão, como também no chat, para a gente estar aí conversando e estar tirando essas dúvidas. Bem, gente, hoje vamos dar início à nossa penúltima aula, decorrente à NR18, que fala sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, onde abordaremos hoje o item 18.14, que fala sobre movimentação e transporte de materiais e pessoa. Então hoje vamos estar trabalhando dentro desse item 18.14 e vou estar trazendo para vocês, é claro, algumas mudanças que houve de acordo com esse item 18.14, para que a gente esteja se atualizando dentro do mercado em si. Espero que vocês tenham gostado da penúltima aula que foi realizada. Espero que vocês tenham assistido a mesma, tenham estudado, tenham pesquisado, tenham visto as palavras que possam estar sendo entregues meio que sem entender, mas eu sempre, quando eu passo essas palavras difíceis da NR para vocês, eu sempre trago também a explicação, para que a gente não só se baseie naquilo, mas sim na explicação e no conhecimento do mesmo. Então, gente, como falei para vocês, hoje a gente vamos trabalhar em cima do 18.14, que fala sobre movimentação e transporte de materiais e pessoas. Então, espero que vocês estejam com as suas NRs abertas, é claro, e a gente vamos trabalhar decorrente a esse item que acabamos de falar. Dando início, gente. No item 18.14 da NR18 fala o seguinte, fala que o item se relaciona à movimentação e transporte de materiais e pessoas. Já no subitem posteriormente ou posterior, fala o seguinte, no subitem 18.14.1, fala que os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado. Então, gente, falando já desse tipo de equipamento para transporte vertical de pessoas, viemos a lembrar que possa ser um elevador, possa ser um guincho, possa ser um cremalheira. Então, Augusto, o que é um cremalheiro, o que é um guincho, o que é um elevador? São coisas que a gente vai estar aprendendo ao decorrer da nossa aula de hoje, que vamos estar abordando em cima desses elevadores que são usados dentro do canteiro de obras. Então, para que esses equipamentos de transporte vertical de pessoas possa estar funcionando, possa estar em atividade dentro do canteiro, ele deve ser dimensionado por profissional legalmente habilitado, aquele profissional que tem a responsabilidade, tem um conhecimento fundamentado em cima do mesmo, em cima desses equipamentos de transporte verticais. Então, é muito importante, a gente deve ressaltar sempre que o profissional que vai elaborar, o profissional que vai utilizar, o profissional que também vai operar aquele tipo de equipamento,
ele primeiro, se o mesmo for a realizar a montagem com os dimensionamentos do elevador, ele tem que ser um profissional legalmente habilitado. Se ele for operar aquele elevador ou aquele equipamento de transporte vertical, o mesmo também tem que ser um profissional legalmente habilitado. Então, gente, certificação, conhecimento da prática, entendeu? Certificação por instituição, por rede de ensino, para que comprove que o mesmo foi aquele curso teórico, entendeu? Onde o mesmo aprendeu sobre o conhecimento, sobre a legislação, sobre as regras, e a prática para que o mesmo tenha também a função de saber desenvolver esse tipo de procedimento. Bem, o que acontece? Acontece que esse profissional, entendeu? Ele tem que ser um profissional legalmente habilitado, um profissional que comprove que tem o certificado, que tem o conhecimento, que tem a comprovação através do ensino para exercer essa atividade. Então, é isso que nos traz o subitem 18.14.1 da NR 18, como também no item posterior, no subitem, é claro, 18.14.1.1, fala o seguinte: fala que é a montagem e desmontagem aborda de uma maneira o seguinte, que a manutenção, ou mesmo vem dizer que a montagem e desmontagem devem ser realizados por profissional legalmente habilitado. Então, no subitem 18.14.1.1 fala sobre a montagem e desmontagem desse equipamento. Eu incluo também montagem, desmontagem e manutenção. Foi por isso que eu passei aqui e falei manutenção, voltei e agora eu estou falando novamente. Então, o que é que acontece? Esse pessoal que vai fazer a montagem desse equipamento e depois, quando não é mais preciso utilizar o mesmo, fazer a desmontagem, tem que ser um profissional legalmente habilitado. Então, um trabalhador que exerça a atividade com um conhecimento em questão à prática, com certeza. Então, no subitem 18.14.1.1 fala que a montagem e desmontagem deve ser realizada por trabalhador qualificado, trabalhador que tem o conhecimento para exercer essa atividade, pois nem todos têm o conhecimento. Então, esse conhecimento, Augusto, deve ser de um profissional que estudou, que fez, digamos assim, tem um profissional que participou de uma instituição de ensino, fez aquele curso, ele aprendeu a legislação, ele aprendeu as regulamentações, como também as seguranças de acordo com a montagem e desmontagem, aprendeu como é que deve ser desenvolvida, aprendeu os diâmetros, centímetros, enfim, aprendeu tudo sobre montagem e desmontagem desse tipo de equipamento de transporte vertical de pessoas. Bem, só esse profissional que participou dessa instituição de ensino é o mesmo que teve ali a sua carga horária de acordo com o curso específico para esse fim. Então, só esse profissional ele pode realizar essa atividade? Digo que sim, porque é um trabalhador qualificado. Mas se um trabalhador que tem 20 anos de carteira assinada na carteira de trabalho dele, que ele trabalhava fazendo a montagem e desmontagem desses equipamentos de transporte vertical, isso não comprova que esse trabalhador também também é qualificado para esse tipo de fim? Comprova sim, porque um profissional que tem 20 anos assinado numa carteira, que trabalhou dentro dessa função, nessa operação, para mim ela é uma pessoa mais aceitável. Não é dizer que você que estudou não é, mas é uma pessoa que também vinha a ser aceitável, pois o mesmo já tem muita experiência na prática. Então ele não pode saber muito de legislação, mas montar e desmontar esse equipamento e uma pessoa fazendo a segurança do mesmo, ele faz isso de uma maneira simples, porque o mesmo já tem 20 anos de carteira assinada. Então, tanto pode ser comprovado essa qualificação, tanto deve ser comprovado como rede de ensino, participou de uma rede de ensino, fez o curso com a carga horária, enfim, como também por tempo assinado na carteira. Então, ele também pode comprovar como fosse a qualificação do mesmo, pois o mesmo tem habilidade na prática. Já se tratando, gente, do subitem 18.14.1.2, fala o seguinte, fala que a montagem e
fala que é a manutenção. Então, a manutenção que eu falei lá anteriormente, a manutenção deve ser executada por trabalhador qualificado, sob supervisão do profissional legalmente habilitado. Então, a manutenção feita nesse equipamento vertical, essa manutenção para saber se o mesmo está apto para estar fazendo aquele tipo de atividade, essa manutenção preventiva, como também periódica, para também estar vendo ali se o mesmo está com condição de estar exercendo essa atividade. Então, a manutenção, gente, é feita por um profissional legalmente habilitado, pois é através da manutenção que vemos e que viemos a ver se o equipamento ele está apto para estar fazendo aquela atividade naquele canteiro ou no mesmo que estiver sendo utilizado. Então, o começo do item 18.14 e os seus subitens posterior vem falando da qualificação desses profissionais ao exercer esses tipos de atividades. Então, é isso que a gente estamos desencadeando, estamos destrinchando nesse momento. Gente, bem, já se tratando do subitem 18.14.2, fala o seguinte: fala que todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá uma função anotada em carteira de trabalho. Então, para movimentar esses equipamentos de transporte vertical, que pode ser um elevador cremalheira, um guincho, enfim, esse trabalhador, esse operador que vai fazer a movimentação desses equipamentos, tem que ser um trabalhador legalmente, entendeu? Tem que ser um trabalhador qualificado, um trabalhador que recebeu um treinamento para aquele tipo de fim. Esse treinamento pode ser exercido também dentro do ambiente de trabalho do mesmo, através de uma rede de ensino que vai realizar esse tipo de atividade. Então, um trabalhador que está ali para operar a subida e a descida desse elevador, a subida e a descida desse guincho, como também um outro tipo de equipamento que, se venha transportar pessoas e materiais na vertical, esse trabalhador ele tem que ser um operário qualificado para esse fim. Então, não vou pegar qualquer funcionário da obra e vou colocar para esse tipo de fim. Não, tem que ser um trabalhador qualificado. Então, o mesmo vai certificar-se através de certificado que o mesmo recebeu o curso da operação do equipamento de transporte vertical. Bem, gente, vindo tratar também, lógico, e lembrando que o mesmo tem que estar com a sua carteira assinada, mostrando que o mesmo ali é um operador qualificado para esse fim. Já se tratando do subitem 18.14.3 da nossa NR18, ela nos traz o seguinte: nos traz que no transporte vertical e horizontal de concreto, argamassa ou outros materiais, é proibido a circulação ou permanência de pessoa sobre a área de movimentação da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada. Bem, gente, esse subitem ele fala que no transporte vertical e horizontal de concreto, argamassa ou outros materiais, ele fala de um equipamento específico só para transporte desses materiais, que pode ser uma grua, pode ser um guincho, pode ser uma grua, que a grua serve para içar os materiais para a parte mais elevada da edificação. Então, esse tipo de equipamento que é utilizado para transportar esses tipos de materiais, a área que o mesmo vai pegar esse material, a área que o mesmo vai carregar esse material e vai içar esse material para a parte mais elevada, essa área que vai estar ali embaixo, essa área tem que ser isolada, pois não pode de maneira nenhuma ter movimentação de pessoas dentro dessa área, pois é uma área restrita só para carga e descarga de materiais através da grua. Então, além de eu isolar aquela área através de guarda-corpo com 1,80 m ou
assim, eu especifiquei esse tipo de guarda-corpo com essa dimensão, com esses centímetros, em questão a 1,30 m, porque é o meu conhecimento. Mas você tem que isolar essa área, ela tem que ser isolada. A área que vai fazer a carga e descarga de materiais, como ele fala aqui em concreto, argamassa, essas coisas, a área que vai ser carregada, como também vai ser descarregada, se possível, trazer de cima para baixo, se caso não for mais utilizado lá no mesmo. Essa área tem que ser isolada, sinalizada, dizendo que é proibido a entrada de pessoas não autorizadas, e essa área tem que ter uma sinalização dizendo que a área é restrita, pois a área de carga e descarga de materiais. Então, você vai isolar, você vai sinalizar essa área para que não haja ali movimentação de pessoas de maneira alguma. Então, quando a NR18, no subitem 18.14.3, nos diz que no transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, é proibida a circulação de pessoas na área que vai estar realizando a mesma, é porque ela já define questão a segurança dentro dessa área. Então, essa área é uma área restrita. Então, ele já trabalha dentro dessa operação. Então, é o que a NR18 no subitem 18.4.3 acabou de nos falar. Vindo agora para o subitem 18.14.4, nos traz o seguinte: nos traz que quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou bomba de concreto, deve-se utilizar um sistema de sinalização sonora, ou sonoro, ou visual, e quando isso não for possível, deve haver comunicação por telefone ou rádio comunicador, lógico, determinando o início e o fim do transporte. Então, o que acontece? Quando aquela área lá encontrada em cima do pavimento, por dentro e na parte interna do mesmo, quando estiver a bomba lançando através de um duto esses cimentos para a parte superior da edificação, que isso aí vocês vão estar conhecendo no decorrer do mercado que vocês vão estar aí conhecendo, quando vocês estiverem dentro do mesmo, se quem tiver expectativa de entrar na parte da construção civil. Então, essa bomba que é utilizada para jogar material, entendeu? Jogar cimento para a parte de cima da edificação, como também levar areia. Então, ele não vai jogar a céu aberto, ele joga através de um duto que vai fazer o transporte desse material até em cima. Então, é por isso que chamam de bomba, pois o mesmo vai dar força para que esse material suba. Quando não é possível o operador da máquina lá embaixo não conseguir visualizar que já não precisa mais estar fazendo a subida desse material, não precisa mais estar fazendo ali a descarga do mesmo na parte superior, ele tem que ter um auxílio ali através de um rádio comunicador quando possível, para se informar lá de cima que já não precisa estar mais mandando que pedir para dar uma parada, como também um telefone, se possível, está colocando dentro do mesmo. Então, o que acontece? Ele fala que ou uma sinalização sonora, quando não tiver mais precisando estar colocando esse material lá em cima, uma comunicação ou uma sinalização sonora vai fazer um alarme que ele já vai saber que parou. Então, isso ele fala de uns conhecimentos, ele fala de umas alertas e umas sinalizações, que isso é uma sinalização. Então, ele fala um tipo de sinalização para que haja aquele controle. Então, essas bombas de massa, de areia que joga para a parte mais elevada da edificação, são coisas que é mais fácil de se explicar quando está dentro do canteiro de obra, que aí vai explicando, vai mostrando como é que é. Mas a gente já sabe que é uma máquina que leva o cimento na parte mais alta da edificação. Já se tratando do subitem, onde a gente vai começar a estar olhando também algumas coisas em questão a transporte de materiais, movimentação e transporte de materiais pessoa. Já se tratando do subitem 18.14.5, nos traz o seguinte: nos traz que no transporte e descarga dos fins, ou no caso, no transporte e descargas dos perfis
vigas e elementos estruturais, devem ser adotadas medidas preventivas quanto à sinalização e isolamento da área. Então ele fala também da parte da grua, também entra naquela sinalização e isolamento que a gente falou anteriormente. Então isso aí a gente já trabalhou, mas ele fala quando tiver aí ele só, ao invés de falar de transporte de concreto e argamassa, ele agora fala de transporte e descarga de perfis e vigas, que deve ser elevada para a parte da edificação para continuar subindo em si os pavimentos. Já se tratando, gente, do subitem 18.14.6, nos traz o seguinte, nos traz que os acessos da obra, então o acesso à entrada da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de guindar e transportar. Então os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de guindar e transportar. Então deve estar ali um portão ali de maneira aberta, entendeu? Para que uma pessoa possa entrar ali, a pessoa que vai ali fazer em questão transportar alguma coisa lá para dentro, venha estar acessando essa parte da obra. Então é o QNR 18.14.6 nos fala. Já se tratando do 18.14.7, que é o subitem que estamos trabalhando, fala que antes do início dos serviços, então antes de se iniciar o serviço, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, lembrando, em relação à capacidade de carga, altura e elevação e estado geral do equipamento. Então o que é que acontece? Antes de se iniciar essa atividade, esses serviços, equipamentos de guindar, gente, ele não é relacionado a um só equipamento. Então, guindar algo, o que é um equipamento de guindar? Ele tem vários tipos de equipamento de guindar dentro desse seu nome. Um equipamento de guindar pode ser uma grua, pode ser um elevador, pode ser um guincho, pode ser simplesmente uma adaptação que você venha fazer com um cabo de aço e uma roldana, ou mesmo, enfim, com algum equipamento para içar o material para cima de uma laje. Então você está fazendo ali um equipamento de guindar. Então tudo aquilo que transporta materiais ou pessoas, vamos dizer assim, vamos separar para a gente fazer de uma maneira mais certa. Tudo aquilo que transporta materiais ou pessoas, ou aquilo que transporta só materiais, que no sentido vertical, entendeu? Içando nas partes mais elevadas, ele é considerado como um equipamento de guindar. Então, guindar não se generaliza a uma só coisa, mas sim a várias, como a gente já acabou de abordar nesse momento. Então o que é que se trata aqui, gente? No subitem 18.14.7, que antes de se iniciar uma atividade nesses equipamentos, pois o mesmo tem que ter uma vistoria constante, que é o checklist diário de verificação, que deve ser feito no mesmo para que saiba como é que está sendo desenvolver desse tipo de equipamento, pois são equipamentos que trabalham na última laje da edificação, que trabalham por gravidade muito elevada. Então o que é que acontece? Qualquer acidente que venha acontecer com o mesmo pode atingir as vizinhanças ao redor. Então esses equipamentos, ao iniciar essas atividades, tem que ser feita uma vistoria, tem que ser feito um levantamento. Então é o que o subitem 18.14.7 nos fala, que antes do início do serviço, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por trabalhador qualificado. Então, para se fazer essa vistoriação, para se fazer esse checklist diário, tem que ser um profissional qualificado e especializado nessa área. Com relação à capacidade de carga, então ele vai ver a capacidade de carga que se o mesmo ele é destinado. Então, um engenheiro mecânico é aquele que faz a vistoria nesses equipamentos. Esse engenheiro mecânico, ao fazer a vistoria nesses equipamentos, ele determina, através do conhecimento do mesmo, a carga que esse equipamento deve transportar. Tanto o equipamento que transporta materiais e pessoas, como aquele exclusivo só para materiais. Então ali é feita a vistoria, ali é feito ali o relatório, a análise, enfim, para que siga o processo de maneira segura. Então, gente, é o que aborda aí a parte de, antes de iniciar o serviço dos equipamentos de guindar e transportar,
deve ser vistoriado por trabalhador qualificado. Esse trabalhador qualificado é o engenheiro mecânico que vai fazer essas vistorias, entendeu? E esses equipamentos são aqueles que utilizamos para que esteja desenvolvendo o trabalho de maneira segura. Vindo a se tratar agora do subitem 18.14.8, nos traz o seguinte: nos traz que todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de código de sinais convencionados. O que quer dizer isso? Então, todas as manobras desses equipamentos, entendeu, deve ser executado por um profissional qualificado, para que o mesmo não venha a atingir outros tipos de equipamentos que tiver próximo, como também fazer alguma manobra brusca, de maneira que venha a acontecer ou ocasionar algum acidente desse dentro do mercado ou dentro do ambiente de trabalho, digamos assim, desculpa. Então, é tudo aquilo que fala de profissional qualificado, profissional certificado, profissional legalmente habilitado. Então, esse tipo de profissionais são aqueles que vão saber desenvolver essas atividades. Entendeu? Lógico, no curso teórico e aprendendo na prática, porque só no teórico não vamos ter o conhecimento, entendeu, de maneira abrangente. É na prática que adquirimos o conhecimento para estar desenvolvendo o trabalho dentro do mercado de trabalho. Ou desenvolvendo, o trabalho dentro das empresas assim solicitadas. Então, gente, já abordando o subitem 18.14.9, nos diz assim, que todas as manobras que a gente acabou de falar, então vamos para o 18.14.10, que nos traz uma simples maneira, devem ser tomadas. Então no 18.14.10 fala que devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. Ou NR10 nos cai na cabeça, que a gente falou anteriormente nas nossas aulas de segurança 1 e segurança 2, sobre manobras, atividades executadas próximas a redes elétricas. Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de manobra, nesse tipo de atividades próximo a redes elétricas, pois a mesma pode ocasionar um acidente de maneira que não viemos a esperar. Então a NR 18.14.10, preocupando-se em questão a isso, nos dá um alerta, não diz que devem ser tomadas, ela dá um tipo de recomendação como um alerta, diz que devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e equipamentos próximo a redes elétricas. Então, máquinas e equipamentos, lógico, são estruturas metálicas. Então, estruturas metálicas são estruturas boa condutora de eletricidade. Então, a mesma ao ser encostada ou de maneira de maneira direta numa rede elétrica, a mesma vai acumular aquela descarga, pois a mesma é uma boa condutora, e assim vai transmitir para a pessoa que esteja usando, enfim, causando um acidente de maneira que não viemos a esperar. Então é bom ter um cuidado em todo o trabalho próximo a redes elétricas, pois na NR que tivemos aula, que é a NR10, aprendemos como é que trabalhamos com a rede elétrica energizada, como também desenergizada. Então isso aí a gente tivemos noção. Bem, gente, no decorrer da nossa aula, vamos estar abordando simplesmente em cima do item 18.14 da NR 18. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.